João capítulo 20, eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Oremos. Pai Santo, queremos louvar mais uma vez o Teu nome neste dia, porque mais uma vez atendemos, ó Deus, a santa convocação e nos reunimos para adorar o Teu nome. Que nesta noite, ó Deus, neste momento de culto, que o Senhor se agrade em falar conosco por meio da pregação da palavra. Que o Teu Espírito nos faça compreender o texto sagrado. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos ajude a viver em conformidade com aquilo que temos aprendido semanalmente da parte do Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no sermão do texto anterior a este texto do capítulo 20, eu afirmei que a fé cristã é prática e que toda doutrina ela traz implicações práticas, e foi por isso que Paulo usou a verdade da morte de Cristo para demonstrar como deveria ser o modo de vida dos cristãos coríntios. No mesmo contexto em que Paulo afirmou a morte de Cristo e as suas implicações, ele também falou sobre a ressurreição. Diz assim lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. João, na sua sequência do Evangelho, está fazendo basicamente a mesma coisa. Ele já tratou da morte de Jesus. Ele já falou a respeito da entrega do Senhor Jesus pelo seu povo, consumando toda a obra que o Pai havia confiado para ele fazer. Agora então ele passa no capítulo 20 a tratar da realidade da ressurreição. Essa verdade, esta realidade da ressurreição, como todas as outras reveladas na palavra de Deus, exigem uma resposta de fé e de prática. Deus deu as suas doutrinas para que você entenda, compreenda e responda com fé. A sua vida precisa se adequar àquilo que Deus tem instruído na palavra de Deus. Hoje você verá então como foi que ocorreu e qual deve ser a sua atitude diante da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É esse o assunto direto desse texto, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. João vai mostrar primeiro que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo aconteceu no primeiro dia da semana. É dessa forma que ele começa o relato da ressurreição, frisando em qual dia que ela ocorreu. Dê uma olhada no verso 1.
Ele começa assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. No primeiro dia da semana. O fato de João mencionar o dia em que ocorreu a ressurreição não é um fato de menor importância. Na verdade, não só João, como todos os outros evangelistas, se você pegar todos os evangelhos sinóticos, todos eles fazem questão de reafirmar a mesma coisa. Dê uma olhada comigo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. E Mateus registra o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Vá lá em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, veja o verso de número 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, veja o primeiro versículo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Eu estou fazendo questão de mostrar, de ler os textos para você, porque há de fato uma preocupação de cada um dos evangelistas em especificar qual foi o dia em que tudo isso ocorreu, ou qual foi o dia em que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, ressurgindo dentre os mortos. Porque estes homens poderiam ter mesmo registrado que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Porque veja, é isso que Paulo vai fazer quando ele escreve aos Coríntios. Eu li aqui o texto. Paulo diz assim: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo não diz lá aos Coríntios, e ressuscitou no primeiro dia da semana. Paulo tem objetivos, como os evangelistas têm objetivos. Se os evangelistas quisessem, por exemplo, provar tudo o que Jesus falou durante o evangelho, certamente eles teriam enfatizado o terceiro dia da semana. Porque, veja bem, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo de número 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E então os evangelistas poderiam ter feito uma conexão com isso que Jesus disse e ter dito: Jesus ressuscitou depois de 3 dias no coração da terra, apontando exatamente para aquela profecia. Mas veja um pouco mais. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, veja o verso de número 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Estes homens estão acusando Jesus no seu julgamento, dizendo: olha, esse homem falou que poderia destruir o santuário e reedificá-lo em 3 dias. Os evangelistas podiam linkar com isso aqui também e dizer: no terceiro dia ele ressuscitou, tal como ele disse. Lá em Marcos capítulo 8, abra comigo. Veja o verso de número 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário
que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Perceba que durante os relatos, e enquanto Jesus ia falando acerca da sua morte e ressurreição, ele está falando o tempo todo da necessidade de ressuscitar ao 3º dia. Então não seria estranho, querendo os evangelistas linkar com aquilo que Jesus já tinha falado, ter dito, por exemplo, voltando lá no texto de João, no 3º dia depois da sua morte, Jesus ressuscitou. Porque no próprio Evangelho de João, lá no capítulo 2, Jesus havia dito que ele iria destruir o santuário e em 3 dias iria reedificar. Entretanto, eles não estão aqui, neste momento, preocupados com isso. Eles estão preocupados em definir em qual dia isso aconteceu. Porque o 3º dia da semana, se Jesus tivesse morrido em outro dia qualquer, não seria o 1º da semana, não seria o domingo. Mas eles estão querendo enfatizar a verdade de que num domingo o Senhor Jesus ressuscitou. O teólogo Donald Carson, comentando isso, vai dizer que o motivo pode estar relacionado ao desejo de apresentar a ressurreição de Jesus como início de alguma coisa nova, início de algo que está começando. E é interessante porque há uma questão que você precisa saber nesse texto. Em cada um desses lugares em que na sua Bíblia está traduzido no 1º dia da semana, aparece uma palavra grega que é traduzida em outros lugares por sábado. E por conta disso, muitos vão acusar a igreja de ter traduzido o texto errado, disso ter sido uma invenção para que a igreja começasse agora a guardar o dia da semana. Segundo eles, Jesus ressuscitou mesmo num dia de sábado, não tem nada a ver com o domingo. A leitura do texto de João, no 1º dia da semana, no texto grego seria literalmente no 1º dos sábados. Literalmente é isso. Mas a sua Bíblia está no 1º dia da semana. Qual a razão disso? A palavra que aparece aqui para sábado, ela pode significar descanso, o sábado, o 7º dia, mas ela pode também significar um período de 7 dias. Ela pode significar uma semana. Então os comentaristas, os exegetas entendem que quando ele diz o 1º dos sábados é o 1º dia dos 7 dias, que seria o domingo. O 1º dia dos 7 dias é exatamente o domingo. O 7º dia é o sábado que o judeu guarda. Como algo novo está acontecendo, Jesus ressuscita no 1º dia da semana. Mas eles vão começar a dizer, não, a palavra precisa ser traduzida corretamente, ela precisa ser traduzida por sábado. E aí é que fica interessante, na minha opinião, o texto de Mateus capítulo 28. Porque em Mateus capítulo 28 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, que literalmente seria no fim do sábado, no início do sábado, Jesus ressuscitou. Literalmente seria isso. Acabou um sábado, o 7º dia, no início do outro sábado. Lembre que na sua Bíblia, o 2º sábado está sendo interpretado como se fosse semana. Então para nós não há problema algum de entender que o 1º dos sábados é o 1º dia da semana, como está aqui a tradução. Não há problema nenhum de entender assim. Mas não haveria problema algum, principalmente para nós reformados, assumirmos que ele está falando de 2 sábados. Porque nós entendemos exatamente
que o dia foi modificado. A obrigação do sábado permanece, ela continua. A única coisa que mudou foi em que dia. O judeu era no 7º dia, o cristão é no 1º dia. E é desta forma, exatamente desta forma, que os nossos símbolos de fé interpretam. Diz assim o texto da confissão de fé: como é lei da natureza, que em geral uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga todos os homens, em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7, para ser um sábado, ou seja, para ser um descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, este foi o último dia da semana. Desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o 1º dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo, como o sábado cristão. É assim que nós compreendemos. Então pouco importa se esse pessoal quiser provar por A mais B e abrir o texto bíblico e dizer aqui a palavra que aparece no texto grego é a palavra sábado. Jesus ressuscitou num sábado, não tem problema nenhum com isso. Ele ressuscitou de fato no sábado cristão. E como disse Mateus, ao findar do sábado, no início do sábado, Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Essa é exatamente a razão de você estar aqui no dia de hoje. Essa é exatamente a razão de nós nos reunirmos no 1º dia da semana. O dia em que o Senhor convoca o seu povo, convoca a sua igreja para se apresentar diante dele num santo descanso. É por isso que o culto não pode ser na segunda-feira, não deve ser no sábado, não deve ser na terça-feira. O culto ao Senhor acontece no domingo. E nós precisamos resgatar esse conceito, porque nós chamamos tudo de culto e acabamos esvaziando o significado do culto dominical. Por exemplo, é comum você ver até mesmo crentes presbiterianos dizendo: quarta-feira é culto de doutrina. Não, não é. Quarta-feira nós temos estudo bíblico, não temos culto. O culto acontece quando Deus convoca a sua igreja. E porque nós chamamos tudo de culto, nós perdemos o significado deste dia, deste momento, diferente de todos os outros ajuntamentos que precisam ser com ordem e decência, que precisam glorificar a Deus, mas que não têm o mesmo caráter do culto público. No dia do Senhor, no dia em que o Senhor ressuscitou, vencendo a morte, você está aqui para honrar e dar testemunho de que Jesus Cristo vive e reina para sempre, de que a morte não pôde conter o seu Senhor, de que ele venceu de fato e por isso ele pode justificar os crentes. Quando nós partimos o pão no 1º dia da semana, como vamos fazer daqui a pouco na ceia, nós anunciamos a morte do Senhor, mas não somente isso, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, o que significa que a nossa crença é que Ele vive. Ele está à destra do Pai, Ele voltará. Por mais que nas palavras da instituição da ceia não estejam presentes ali, ou não esteja presente a palavra ressurreição, a ideia da ressurreição está ali. Cristo morreu segundo as Escrituras, Cristo voltará, porque Ele não permaneceu morto, porque Ele está vivo. Estaremos em torno da mesa do Senhor, celebrando exatamente a vitória do nosso
redentor. Você serve a um Deus vivo. A grande questão é como é que você olha para esse dia, para o primeiro dia da semana. Por tudo aquilo que ele representa, ele precisa ser visto de forma distinta dos outros. Você não faz nesse dia o que você comumente faz em outros dias. Você não encara esse dia da mesma maneira como você encara os outros dias. Infelizmente tem muito crente que fala assim: não, esse negócio de dizer que domingo é o dia do Senhor é muito pobre. Todos os meus dias são do Senhor. Sabe o que acontece quando todos são do Senhor? Nenhum é. Porque você faz exatamente o que você faz nos outros dias. Se na segunda você joga bola e assiste futebol, no domingo você joga bola e assiste futebol. Se na terça, no dia de folga, você vai à praia, no domingo você vai para a praia. Se na quarta-feira você trabalha e na folga você vai no parque, no domingo você vai fazer as mesmas coisas. Não vai haver distinção de nada. Então, não caia nessa conversa de todo dia é dia do Senhor. Sim, em certo aspecto, todo dia é dia do Senhor, porque tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, você deve fazer para a glória de Deus. Mas há um dia especialmente dedicado ao Senhor, o primeiro dia da semana. Este dia em que as mulheres estão indo ao sepulcro e tendo a notícia maravilhosa de que Cristo venceu a morte. É assim que você precisa olhar para o dia do Senhor. Cuidado com aqueles que afirmam que não há mais um dia estabelecido para ser guardado, porque a ênfase dos evangelistas implica o contrário. Como eu disse, se os evangelistas não estivessem preocupados em falar da importância desse dia, eles teriam perdido uma maravilhosa oportunidade de fazer uma conexão com todas as outras palavras de Jesus e ter registrado: Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas há uma preocupação aqui. Há a preocupação com o dia do Senhor. Esse é o testemunho. Foi no primeiro dia da semana. Então entenda a maravilhosa bênção que é esse dia. Ou como diz o profeta, chame este dia de deleitoso. Regozije-se nesse dia bendito. Entenda corretamente e venha adorar o Senhor. Como você faz isso é um assunto para outro sermão. Mas você precisa entender a importância do dia do Senhor. A ressurreição de Cristo foi no primeiro dia da semana. O texto diz mais. O texto mostra que a ressurreição de Cristo foi comprovada por fatos. João vai afirmar que na ida ao túmulo, Maria percebe o túmulo já aberto. Veja os versículos 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, ou seja, com João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Perceba a reação dessa mulher. Ela vê o túmulo aberto, sai correndo e fala assim: roubaram o meu mestre. Roubaram o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por que ela tem essa reação? Não era incomum, meus irmãos, naquele tempo, o roubo de túmulos. Muitos túmulos eram arrombados, os corpos eram retirados. Isso levou inclusive o imperador Cláudio, lá de 41 a 54 depois de Cristo, a estabelecer que a pena de morte para quem destruísse túmulos. Já naquele tempo, pena de morte para quem destruísse os túmulos, para quem removesse os cadáveres ou para quem tirasse as pedras que
que fechavam os túmulos. Para você entender isso, abra Mateus capítulo 28. Veja os versos 11 a 13. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Os guardas se apressam, eles querem inventar uma história, uma narrativa. Diga que o corpo foi roubado. Era comum isso. Mas alguns fatos aqui apontam para a realidade da ressurreição, em vez do roubo do corpo do Senhor. O primeiro deles, o fato de o sepulcro estar sobre forte guarda. Se você continuar em Mateus e der uma olhada no capítulo anterior, no capítulo 27, você vai compreender a razão daquela narrativa que está sendo tramada lá no 28. No capítulo 27, a partir do verso 62, você tem assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, e ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Por que eles estão mencionando o fato de que os discípulos poderiam chegar lá e roubar o corpo, se isso de fato não fosse algo comum de se ocorrer, o roubo de sepulturas? Porque se fosse algo incomum, eles falaram assim: que ideia absurda, quem é que vai roubar um corpo? Mas acontecia, e porque acontecia, encheram o sepulcro de guardas, e a despeito do sepulcro estar todo guardado, onde está o corpo? Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. Nem os guardas, guardando o sepulcro, puderam impedir a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Há outros fatos também nos sinóticos que apontam para a realidade da ressurreição, mas eu quero me deter hoje em João capítulo 20. Volte lá. Pedro e João correm até o local. Diz assim o verso 3 e 4. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Há muita especulação de alguns dizendo por que que isso aconteceu, por que que João deu esse pique tão grande e deixou Pedro para trás. Será que Pedro estava temeroso? Na verdade, ao que tudo indica, Pedro era mais velho mesmo, João era mais moço. Era lógico que ele ia chegar antes. Então ele dispara e chega lá no sepulcro. E quando eles chegam ao sepulcro, há um segundo fato que prova a ressurreição. A partir do verso 5 você tem assim: e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro
ele também viu os lençóis. E aqui você percebe que não havia esse medo, coisa nenhuma em Pedro. O que havia era lentidão mesmo, porque era mais velho. Mas assim que ele chegou, João, que chegou antes, estava olhando de fora, tentando entender o que está acontecendo. Pedro, já impetuoso, entra no sepulcro e diz o texto, vê os lençóis, verso 7, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Não havia um sepulcro todo mexido ali. O que tinha acontecido era que estava tudo muito organizado. Os lençóis que envolveram o corpo de Jesus num canto, os lençóis que envolveram a cabeça de Jesus num outro canto, tudo muito bem arrumadinho. É assim que eles veem o sepulcro. E eu quero que você compare isso com uma outra ressurreição, aqui mesmo registrada por João. Vai lá no capítulo 11. Capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro. Ele chegou diante do sepulcro. Já havia muitos dias que ele havia morrido. O pessoal está incrédulo. Senhor, já está cheirando até mal. Então Jesus vai dizer, Lázaro, vem para fora. E então o verso 44 diz assim, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Quando Lázaro ressuscitou, ele ainda estava todo amarrado com os lençóis, atado, envolto. Jesus é que diz, tire. Quando eles chegam no sepulcro, eles só encontram os lençóis. Jesus já não está naquele local. Repare então o verso mencionado, o detalhe mencionado no verso 7. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. A ideia é que não foi uma ação de ladrões. Os ladrões não iam chegar lá, levar um corpo e deixar tudo arrumadinho. Eles sequer deixariam os lençóis. Eles iriam carregar o corpo todo envolto em lençol como estava. Mas o que eles veem no sepulcro são apenas os lençóis que envolviam o Senhor. E como eu disse, cuidadosamente tudo muito organizado. Os fatos comprovam que ninguém removeu o corpo, mas que o Senhor milagrosamente havia ressuscitado. O que a Escritura mostra, meus irmãos, é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico. E é assim que você precisa olhar para a morte dele. É assim que você precisa olhar para a ressurreição dele. Não é uma crença sem fundamento. É uma crença que tem lastro na história. Muitos já tentaram, na verdade, desacreditar a ressurreição de Cristo de várias formas, de várias maneiras. Já teve gente dizendo, não, na verdade o que aconteceu foi que ele desmaiou, deram ele por morto, colocaram ele no sepulcro, de repente ele acordou e saiu do sepulcro, né? Outros vão dizer que na verdade ele não ressuscitou corporalmente. O que ressuscitou foi a ideologia. O corpo permaneceu no túmulo, mas a ideia de que Jesus ressuscitou foi proclamada pelos apóstolos. E foi assim que a igreja avançou, baseado numa ideologia. E é por isso que todo ano, lá por ocasião da semana chamada Santa, se você olhar Discovery, você vai ver alguns documentários procurando o Jesus histórico. Quando você escutar essa expressão, a busca pelo Jesus histórico, é porque o que eles dizem é que nós cremos no Jesus da fé. Esse que está aqui registrado não é o Jesus histórico. O Jesus histórico foi um homem comum que viveu, morreu e permaneceu morto. Porque não existe milagre. Esse é o Jesus histórico.
Esse é o Jesus da fé, da ideologia, das convicções. Cuidado para não ser envenenado por esse tipo de conversa. A ressurreição é sim um fato histórico. O registro de João, somado aos sinóticos, e tudo mais que ocorreu na história da igreja primitiva, corroboram a ressurreição do Senhor. E você precisa pensar aqui em algo. Aqui no Evangelho de João, você já viu que depois da prisão de Jesus, Pedro começou a ficar temeroso. Pedro foi confrontado. Olha, você estava com ele e ele mentiu. Não uma vez, 3 vezes. Querendo se safar, se desvencilhar de Jesus. Ele corria muito perigo. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, você tem Pedro de forma intrépida, proclamando a ressurreição de Jesus. Faz sentido um homem que estava morrendo de medo de morrer, está agora pregando e disposto a morrer por uma mentira. Pedro viu o Senhor. Pedro sabia da verdade da ressurreição. É por isso que quando ele escreve a sua carta, ele vai dizer: olha, nós somos testemunhas oculares de tudo isso. Eles estavam muito convictos daquilo que havia acontecido. Ninguém em sã consciência estaria mentindo por uma ideologia que poderia levá-los à morte. Era convicção. E é uma convicção baseada num fato histórico. Não foram só estes homens, foram muitas as testemunhas da ressurreição. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo está discutindo a ressurreição, ele vai falar acerca disso. Abra lá. Dê uma olhada nos versículos 3 a 8. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Sabe por que Paulo está colocando esse detalhe aqui? Porque na história e os fatos históricos, eles se comprovam com testemunhas oculares. Quando você fala assim, olha, em 1800 viveu um cidadão chamado João, ele tem 500 pessoas que falaram a respeito deles. Como é que eu posso encontrar essas pessoas para saber se isso é verdade mesmo? Está todo mundo morto. É fácil provar assim, né? Tem muita gente que vive provando as coisas dessa forma. Pois Paulo está dizendo assim: Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Tem um monte vivo, vai lá e pergunta. Converse com eles. Paulo não está brincando aqui com o seu argumento. Então ele diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Isso significa, meus irmãos, que quando nós nos reunimos nesse dia bendito, para proclamar, para anunciar a ressurreição de Cristo, nós não estamos anunciando uma fé cega. É um fato histórico, comprovado por testemunhas oculares. Você não tem uma fé baseada em um mito. Você não crê em histórias inventadas. Você crê na inequívoca verdade proclamada na palavra do Senhor. O seu Salvador venceu a morte, ressuscitando para a sua justificação.
E você precisa estar muito bem certo disso. Anos atrás, muitos anos mesmo, nos meus primeiros anos de convertido, eu li um livro que me deixou espantado, bastante espantado na época, principalmente porque eu não conhecia a história anterior, que era a história do liberalismo teológico. Era um livro chamado Não Perca Jesus de Vista. E o autor do livro citava uma entrevista, na época, dizendo que entrevistaram vários cristãos americanos, perguntando questões básicas da fé. Você crê no nascimento virginal de Cristo? Aí então ele falava assim, 50% dos presbiterianos, 40% dos batistas, ou 60% dos batistas, 70% dos metodistas, dizem que não. Você crê na ressurreição literal de Cristo? E de novo, a maioria dos crentes entendia que não, e ainda assim se reunia, em nome de uma mentira. Se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Vá para a praia, vá ver o futebol. Não faz sentido nos reunir se nós não cremos que isso é um fato histórico. Você precisa ter isso bem firmado em seu coração, porque isso faz parte da sua fé, e isso nos leva então ao último ponto. A ressurreição de Cristo foi essencial para a fé. Dê uma olhada nos versos 8 a 10. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. No relato de João, ele mostra que Pedro já havia entrado no sepulcro, João só fez isso depois. E o texto então registra que quando ele viu aquilo que Pedro já tinha contemplado, somente os lençóis, não havia nenhum corpo, ele creu. Estava categórico que Jesus havia ressuscitado. William Hendrickson comenta esse texto e traduz, ele faz uma tradução deste versículo diferente do que está na sua Bíblia. Hendrickson traduz da seguinte maneira, o versículo: pois não tinham anteriormente compreendido a Escritura, que ele deveria ressuscitar dentre os mortos. Na sua Bíblia, no verso 9, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, ele diz, pois não tinham anteriormente compreendido a Escritura. E isso faz todo o sentido, e isso casa com tudo que você tem no próprio Evangelho conforme João. Porque vai lá no capítulo 2. Capítulo 2 é o capítulo em que Jesus entra no templo, e então ele vai ali ensinar, instruir os seus discípulos. A partir do verso 18, você tem assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Agora vem um comentário de João. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Quem é que está lá? É João. Então, quando o texto diz que quando eles entraram, eles creram, é porque anteriormente eles não tinham compreendido isso que Jesus está dizendo aqui. Mas agora está claro. O Espírito está iluminando a mente destes homens. Não há mais dúvida alguma a respeito de tudo o que estava acontecendo. Aquele era mesmo o Messias. E tudo
mostrava a sua ressurreição. As Escrituras apontavam para a sua ressurreição. Agora lembre que Paulo também afirmou a ressurreição conforme a Escritura. Cristo morreu conforme a Escritura. Cristo ressuscitou conforme a Escritura. Mas ele faz um pouco mais. Volte lá no texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nos versículos 3 e 4, ele simplesmente afirma o que a Escritura diz. Olha, eu estou dizendo a vocês, ou entregando a vocês, o que eu recebi. Jesus morreu conforme a Escritura. Jesus ressuscitou o terceiro dia conforme a Escritura. Você crê porque a Bíblia diz. Entretanto, depois de crer porque a Escritura diz, nós somos pressuposicionalistas, nós não ignoramos as evidências. Nós não cremos por causa das evidências. Nós cremos porque a Escritura diz. Mas quando as evidências clareiam, apontam, testificam para aquilo que a Escritura diz, nós nos valemos dela. É isso que Paulo então faz do verso 5 ao verso 8, quando ele diz, e eu já li aqui, e ele apareceu para Pedro, e ele apareceu para Tiago, e ele apareceu para mais de 500 irmãos. Há provas incontestes de tudo isso, mas a fé está firmada na Escritura. É por isso que quando João escreve, ele diz que assim que eles olharam para o sepulcro, eles não viram nada. Eles não viram Jesus em pé, dizendo, estou aqui ressuscitado. Eles viram os lençóis. Jesus não estava ali, e eles creram no que a Escritura dizia sobre a sua ressurreição. Porque a ressurreição de Cristo era essencial à fé destes homens. É uma verdade essencial para a sua fé. Porque sem crer na ressurreição, como nós já vimos durante a liturgia, não há perdão para os pecados. Sem crer na ressurreição, não há esperança. E você percebe isso nos incrédulos, naqueles que não amam ao Senhor Jesus Cristo, porque eles não têm essa convicção. Eles vivem a vida como se tudo se resumisse ao aqui e agora. Eu tenho que aproveitar o dia, não é esse? O carpe diem. Eu preciso aproveitar, porque eu não sei se vai ter amanhã. É triste quando você tem crentes pensando nisso, porque para o crente sempre haverá amanhã. Os crentes têm vida eterna. Os crentes, ainda que venham morrer, viverão eternamente. Só que por vezes a falta de convicção nesta verdade leva os crentes a viverem como incrédulos, tendo as mesmas preocupações dos incrédulos, correndo atrás das mesmas coisas que os incrédulos, achando que irão se satisfazer com tudo aquilo que os incrédulos se satisfazem. E quem vive assim, conforme vai dizer Paulo aos Coríntios, vive como um infeliz. Porque se a esperança em Cristo diz apenas a este mundo, se a sua esperança em Cristo diz respeito apenas a este mundo, você é o mais infeliz de todos os homens. Paulo que está dizendo isso. E tem muitos crentes assim. Eles confessam com os lábios que creem na ressurreição. Eles cantam, nós cantamos agora, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, mas eu fico ansioso com o amanhã. Porque Ele vive, temor não há, e eu vivo aterrorizado. Aquilo que eu canto não é visto no meu dia a dia. Aquilo que eu canto, fruto da convicção que eu tenho da Escritura, não acalenta o meu coração, não me faz descansar no Senhor.
Muitos crentes vivem como se a única realidade que existisse fosse essa do aqui e agora. Estão vivendo como não crentes. E por mais que estas palavras sejam duras, são palavras que saíram dos lábios de Cristo. Porque quando ele falou sobre a ansiedade, sobre a preocupação, a exortação deles aos discípulos, os gentios é que procedem assim. Os gentios é que vivem preocupados. Vocês não. O Pai Celestial sabe de que vocês têm necessidade antes que vocês peçam. Então não se preocupem. Preocupação é coisa de não crente. Não são essas as palavras de Jesus? Sonde então o seu coração. Avalie as suas convicções. Avalie se a tristeza que por vezes você sente, que às vezes assola a sua vida, não se dá porque você está focado nesse mundo e somente nesse mundo. Porque a sua esperança de alegria diz respeito a esse mundo. Avalie se você não tem feito o oposto daquilo que João vai ordenar na sua carta. Porque na sua carta ele vai dizer: não ame o mundo, não ame as coisas que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, procede do mundo. Sabe qual é a realidade? O mundo passa. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que você tem buscado? Onde é que está a sua alegria? Mas você pode olhar para o texto e lembrar que a ressurreição é também prova de que o Senhor cumpre aquilo que Ele promete. Ele prometeu que não deixaria o seu filho ver corrupção. Esse é o texto que Hebreus vai citar quando ele menciona a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E diante disso, você precisa olhar para as Escrituras e confiar naquilo que Deus tem dito acerca da sua vida e da sua piedade. Na Escritura você encontra orientações para o seu matrimônio, para a criação dos seus filhos, para a forma como você vai se portar no seu trabalho, para a maneira como você deve viver diante do seu próximo, seja ele crente, seja ele um inimigo da fé. Há orientação para toda a sua vida, mas ela está na Escritura. E se você viver pautado por ela, crendo que Jesus está vivo, está com você todos os dias e assim permanecerá até a consumação dos séculos, você viverá de forma piedosa diante do Senhor. Porque Jesus ressuscitou, Paulo vai dizer, você também ressuscitou com Ele. Você tem o poder do Espírito Santo, não só para compreender corretamente a promessa de Deus, como para colocar em prática as ordenanças do Senhor, para que te vá bem. A ressurreição é essencial para a sua fé, para a forma como você vai viver neste mundo. Como é que foi a ressurreição de Jesus? Qual deve ser a sua responsabilidade diante dela? A ressurreição foi no primeiro dia da semana. É por isso que estamos aqui. É por isso que já cantamos que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não negligencie o dia do Senhor. Essa é a sua resposta de fé. A verdade de que Jesus ressuscitou. Não deixe de se ajuntar ao povo de Deus todos os domingos, a fim de exaltar a majestade do Salvador. Não dê desculpas. Não encontre justificativas. Meus irmãos, nós nos envolvemos com tantas coisas que tem a ver com esse mundo, com os prazeres deste mundo. E no dia do Senhor, nós estamos cansados. Dá para chegar um pouquinho mais tarde. No cinema não dá para chegar mais tarde. No cinema é na hora que começa o filme.
Eu não posso perder o começo, senão eu não entendo o final. Se eu vou ver algum show, eu chego antes, se eu não tiver comprado ingresso com cadeira marcada, porque eu preciso pegar os primeiros lugares. Se eu chegar tarde, eu vou sentar muito lá atrás, eu vou ver muito lá de trás. Eu anseio pelas coisas desse mundo e não me importo com o dia que o Senhor me convoca para adorá-lo, porque Ele ressuscitou para minha justificação. A ressurreição foi comprovada por fatos. Então qualquer dúvida acerca da ressurreição é uma afronta ao Deus que deu o seu Filho como propiciação pelos pecados do povo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé, você permanece nos seus pecados. A ressurreição foi essencial, portanto, para a fé. Você vive diante de um Deus vivo, um Deus que está com você, que habita em você, que enviou o seu Espírito para fazer em você morada. A fé cristã não é mera ideologia, não é baseada em fábulas inventadas, ela é histórica. Tudo o que Deus prometeu para a redenção dos homens tem o seu cumprimento descrito nos evangelhos. Jesus ressuscitou, você ressuscitou com Ele, e é por isso que você precisa viver uma fé viva, ou, como afirma Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 4, e eu termino com esse texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que o Senhor nos ajude a viver dessa forma, para a glória dEle.